Bem-vindos então a mais um programa Música de Baco. Estamos aqui num local diferente. Aliás, já não é diferente porque nós já estivemos aqui na segunda edição, no jantar final da segunda série. Convívio da segunda série. Convívio. Hoje estamos então aqui no Tralha e por isso vão ouvir, quem estiver-nos a ouvir em rádio, vão ouvir o funcionamento normal de um restaurante, no wine bar, né? Estão a pôr as mesas neste momento para a noite já. As mesas para a noite. E portanto é por isso a ideia também estarmos aqui num local onde portanto podemos ouvir todas estas azáfama, no fundo, que vai sendo feita para mais uma noite. Nós estamos então no nosso quarto programa Música de Baco nesta terceira série e hoje temos connosco o Ricardo Pinto Nunes, mas ele depois é que se vai apresentar e nós vamos aqui conhecer os seus segredos. É isso mesmo, vamos então começar o programa de hoje com o Ricardo, e ele permite que lhe chame assim, que também já somos conhecidos há muito tempo. Ricardo, a nossa primeira pergunta do programa é sempre a mesma e é o desbloqueador de conversa. Como é que vieste parar a enologia e o porquê da enologia? Olá, boa tarde aos dois, é um prazer estar aqui com vocês. Vim parar a enologia por sorte, eu não tinha, a minha família não estava ligada ao vinho, eu não tinha nada a ver com o vinho. Eu morava no Porto e moro no Porto e eu queria fazer qualquer coisa ao ar livre. Nunca pensei em ter assim um emprego de escritório, de estar fechado no escritório. Portanto, eu queria fazer alguma coisa ao ar livre. Eu tinha alguns amigos meus que tinham entrado aqui em agrícola no ano anterior e eu pensei, vinho, ar livre, o Douro, deve ser interessante. Vou experimentar e felizmente experimentei. Eu vim um bocadinho sem, vim de mente aberta, eu não sabia se era isto que ia estudar, quis experimentar, eu não tinha definido bem isso, mas fui ficando, fui gostando, comecei a fazer vindimas e acho que quando comecei a fazer vindimas no intervalo das aulas, foi quando me agarrei verdadeiramente à enologia, foi aí que eu percebi que era isto que queria fazer e acabou por ser, por sorte, ainda bem, mas larguei as coisas um bocadinho no destino. Portanto, a escolha da UTAD foi um bocadinho ao acaso, foi para vir um bocadinho atrás dos amigos e depois a enologia bem por paixão. Sim, o TAD era o sítio onde se poderia tirar a licenciatura em Enologia em Portugal e eu conhecia aqui pessoas e também eu queria viver sozinho. Eu acho que o TAD para mim foi mais do que uma universidade, foi uma escola de vida. Nós, quando entramos na universidade, somos todos miúdos e acho que fiz aqui muitos amigos que são como família para mim. Portanto, não foi só aprender sobre a Enologia, foi também aprender sobre a vida. E o que é que recordas desses tempos da UTAD a nível de colegas, de professores? Como é que encontraste curso de Enologia? Nos primeiros tempos recordo-me mais dos colegas, porque esqueci um bocadinho dos professores. Depois, à medida que fui estudando mais, já conhecia mais professores. Tenho as melhores memórias. Eu adorei o tempo em Vila Real. Vila Real é uma cidade que está sempre no meu coração. Eu passei aqui anos maravilhosos. Tenho aqui amigos que foram colegas que eu conheci na altura, que entraram no curso, como tu, como muitos mais velhos, que serviram de inspiração para nós, ensinaram-nos algumas coisas, que era muito importante. E depois tenho muitos amigos que fui criando ao longo não só do percurso académico, mas depois que se transformaram em amigos também na parte profissional, porque é um mundo pequeno e nós acabamos por nos cruzar muitas vezes no dia-a-dia. Portanto, acho que é engraçado essa parte. Não há a parte social também. Não há um afastamento. Conseguimos manter o contacto uns com os outros, umas vezes mais com uns, mas é o normal da vida. Falando um pouco mais do curso em si e das cadeiras de enologia e daquilo que tu aprendeste em enologia, tendo em conta que já estão quase nos 25 anos da entrada na UTAD, fala-nos um bocadinho, e tendo em conta a tua experiência profissional hoje em dia, o que é que tu achas que era o curso na altura? A nível de cadeiras, de formação, qual é a tua perspectiva que tens do curso agora? Eu acho que um curso de enologia deve ter sempre uma componente prática muito forte. Era o que faltava um bocadinho na altura. Que era um bocadinho o que faltava quando nós entramos. Era muito geral, nós tínhamos muitas disciplinas que eram quase um seguimento daquilo que aprendíamos na escola secundária, mas que não eram necessariamente direcionadas para a especificidade do que é a enologia, do que é o mundo de fazer vinhos. Eu acho que fazer vinhos não é uma tabela, é importante termos ferramentas que nos permitam ajudar a decidir melhor, mas muito do que é fazer vinhos está associado a uma parte empírica, uma parte de prova, uma parte sensorial, e eu acho que sempre faltou um bocadinho isso nos módulos de enologia quando nós estávamos a estudar. No meu caso pessoal, acho que no caso de muita gente, isso acabava por ser compensado pelas vindimas que nós fazíamos, e nós tínhamos realmente uma sensação do que era trabalhar, do que era perceber
a oportunidade de fazer uma vindima perante os problemas. Portanto, isso ajudou-nos muito, ou pelo menos a mim ajudou muito depois quando dei o salto para o mercado de trabalho. Eu acho que foi aí realmente que eu senti a parte prática e que serviu de apoio àquela parte mais teórica que nós aprendíamos nas aulas. E eu não sei se ainda continuas a manter algum contacto com a Enologia da UTAD ou até com atuais alunos da UTAD, e se tens percepção que as coisas mudaram para melhor. Sim, eu tenho ideia que as coisas mudaram para melhor. Eu tenho contacto com alunos, até porque aparecem para estágios, para fazer a vindima, ou até para estágios de estabilização. Eu mantenho contacto com os professores da UTAD, muitas vezes até me pedem para ter lá alunos para aprender uma outra coisa, e no dia a dia, portanto, eu acho que é bom sinal, é sinal que as coisas estão a evoluir no sentido positivo. Acho que o potencial da UTAD para ensinar a enologia, para ensinar tudo que é aquelas profissões mais ligadas às ciências agrárias é fabuloso. Acho que é uma universidade super direcionada para isso, e estando tão perto de uma região tão especial como o Douro, acho que faz todo sentido que o curso de enologia seja realmente uma pedra basilar do ensino que eles dão, não é? E agora que vamos ter, parece que finalmente a adega, que já falámos muitas vezes também neste programa, e já se faltava na altura em que nós éramos estudantes. É verdade. Achas que é um passo decisivo para a formação de um jovem enólogo? Acho que é fundamental, porque, mais uma vez, há uma componente muito prática no trabalho que nós fazemos, e a carreira de um enólogo eu acho que é um processo evolutivo. Nós precisamos de saber fazer para depois poder mandar fazer, e precisamos de estar por dentro das diferentes técnicas, e acho que é um trabalho em que se aprende muito na base do erro. Nós erramos muitas vezes para aprendermos, para depois tentarmos fazer melhor, e eu sempre achei que isso era uma coisa que não havia. Era sempre tudo muito numa base teórica, e uma coisa é a teoria, e a teoria é a base do que se faz, mas por outro lado a prática às vezes ensina-nos que há outras maneiras de fazer as coisas, e acho que ter uma adega para a UTAD e para o ensino que a UTAD quer dar aos alunos, acho que vai ser fundamental. É o caminho certo, não é? Acho que sim. E agora, falando um pouco da noite de Vila Real, na altura que tu eras estudante, o que é que tu recordas mais das noites de Vila Real? Se é que recordas alguma coisa, não é? Eu não saía muito, quando ia para o Porto, eu aqui em Vila Real eu saí muitas vezes, eu realmente, é como eu digo, para mim Vila Real foi um conjunto, foi não só aquilo que eu tive a oportunidade de aprender na universidade, mas foi todas as outras vivências e experiências que eu tive em Vila Real que fizeram de mim também a pessoa que sou hoje. Ajudou-me a crescer, ajudou-me a resolver problemas, ajudou-me a ajudar os outros e os outros a ajudarem-me a mim. Acho que havia muito este espírito de família, porque nós morávamos fora. Mas, sobretudo quem vinha de fora para Vila Real era uma segunda família. E, portanto, nós apoiávamos uns aos outros. Lembro-me bem das noites de Vila Real, da Ritmin, da Minister, da Andrómeda. Acho que conheço bem. Acho que tenho alguma capacidade de falar sobre a noite de Vila Real. E agora dá-nos a tua primeira escolha musical, que te vai pedir. É uma música que te faça recordar esse tempo de estudante. Foi difícil, há tantas músicas que me façam lembrar Vila Real, mas eu escolhi o Seven Fingered Friend, Os Primitive Reason, porque lembro-me que era uma das músicas que nós ouvimos muitas vezes na Ritmin, e achei que era interessante para... Muito bem, vamos então ficar com Primitive Reason, e é o fim do nosso primeiro bloco de conversa. Estamos então a conversar hoje com o Ricardo Pinto Nunes, e já estamos aqui a fazer prova do primeiro vinho. Exatamente, estamos a provar um vinho branco da Scherchels, que aqui o Ricardo vai-nos falar um pouco sobre o seu método de vinificação e também do vinho em si. Ricardo, fala-nos então um pouco deste teu vinho. Este vinho é o Grafite Branco 2021, portanto é um Scherchels Grafite Branco 2021. É um vinho que é feito principalmente com rabigato, é 70% rabigato e 30% de viozinho. Eu estagio este vinho cerca de 6 meses em barrica, uma parte do lote, 20%. A ideia é dar um bocadinho de conforto à madeira, mas o que eu queria acima de tudo era mostrar este lado mais fresco e vibrante, e este lado mais mineral, mais nervoso, com boa acidez. É um vinho interessante para nós, é o nosso vinho branco, é o nosso vinho branco que fazemos. Nós temos uma gama abaixo da gama Grafite, que é a gama meio queijo, em que também tem um vinho branco, mas este é um vinho branco... São nomes engraçados, meio queijo e o Grafite. Como é que se chama, agora permite-me esta inclusão, como é que se chama meio queijo ao vinho? Eu também não sei, já herdei esse nome quando cheguei à Scherchels, mas sei que o nome meio queijo veio de... Nós temos uma vinha na Grixa, que quando estamos da casa principal a olhar para baixo, aquilo tem
Tem uma forma de uma meia bola de queijo. E na altura acharam engraçado, começamos a fazer um vinho tinto de lá e então era a vinha do meio queijo. E mas foi desculpa assim. Por a interrupção, não estás a falar no grafite. E ficou assim o nome. O grafite, nós tínhamos, o nome do vinho era Churchill State, nós sentimos a necessidade de ter um nome português associado ao vinho, para mostrar um bocadinho mais, por várias razões. E tivemos sorte, estávamos a discutir isso aqui, que hoje em dia é muito difícil encontrar nomes para os vinhos. Tivemos sorte com o grafite, porque é algo que nós na sala de provas usamos bastante, associamos um bocadinho àquele lado mais mineral, mais tenso, que é um bocadinho uma identidade e uma característica que nós temos nos nossos vinhos. E depois, que é um nome que tu podes dizer em português, em inglês, a coisa não foge muito. E tínhamos uma espécie de um grupo do WhatsApp para tentar lançar nomes, e até foi o Johnny Graham que disse grafite. Mandamos para aprovar sem qualquer tipo de esperança. É mesmo difícil aprovar nomes hoje em dia. E estava disponível e portanto para nós acabou por ser porreiro, porque não só é um nome que nós achamos que é interessante, mas como também é algo que está associado àquilo que é a identidade dos nossos vinhos. Falando agora um pouco, então, depois do fim da era da UTAD e do teu ingresso no mundo do trabalho, fala-nos um pouco desse teu ingresso no mundo do trabalho, como é que aconteceu? Eu comecei nas Churchills, eu durante o meu tempo da faculdade ia fazendo vindimas todos os anos, e eu fiz uma vindima em França em 2001, eu estava depois em 2002 na Quinta de Val Dona Maria e através da Marcela Brites, que está hoje na Quinta de Valmião, que será a nossa convidada também em breve, parece que vai ser a vossa convidada em breve. Em 2003 ela ligou-me porque ela tinha feito vindima nas Churchills no ano anterior e ela ia ficar com um bocadinho mais de responsabilidade em 2003 porque a Mariana Brito, que estava lá, estava de licença de maternidade e ela ligou-me a perguntar se eu podia ajudá-la e eu fui e adorei. Era uma vindima à moda antiga, com muito poucas condições, típica de Douro, vinho do Porto, muito tradicional. E acabou por ser a minha primeira vindima e eu tinha aquela ideia de tentar fazer vindimas em sítios diferentes todos os anos, mas as Churchills pediram-me para voltar em 2004, depois em 2005 pediram-me para estar mais ligado aos DOC Douro, em 2006 ir em Aspas, depois houve uma altura em que eu queria ir para fora e eu quis ir trabalhar para a Nova Zelândia, mas fui já com o convite das Churchills para assumir um cargo nas Churchills. Falaste aqui agora na altura em que começaste a trabalhar, as condições eram básicas, eram as condições clássicas. Fala-nos um bocadinho dessa evolução, do que tu encontraste quando começaste a trabalhar e daquilo que tu dispões hoje em dia. E se essa evolução, tecnológica e não só, contribuiu ou não também para a evolução da tipologia de vinhos. Sim, quer dizer, eu acho que as coisas mudaram muito daquilo que era a realidade quando nós fazíamos vindimas. E eu lembro-me quando fiz a minha primeira vindima nas Churchills, era tudo à mão, mas quando digo literalmente tudo à mão, era carregar um esmagador à mão de janela em janela, porque a nossa adega é de 1852, ainda é a adega que nós usamos, o chão era em terra, era tudo em terra, portanto aquilo... Não tem que se lavar, na terra fica. Não tinhas, quer dizer, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei às Churchills foi pôr rodas nos equipamentos e mandar cimentar os chãos para se poder fazer as coisas... Com mais alguma dignidade. Tenho uma máxima que é, se me custa a mim, também custa aos outros. E a mim, eu lembro que aquilo era um esforço realmente brutal, era muito cansativo, não há horas no vinho do Porto, e da maneira que nós fazemos o vinho do Porto não há horas, porque nós nunca aguardamos nas massas, quando é hora, aquilo era tudo muito difícil de fazer. Eu acho que hoje em dia, eu falo da minha realidade, a realidade que nós temos nas Churchills, nós não mudamos em nada a filosofia de trabalho no vinho do Porto, ou seja, somos o mais tradicional ou o menos interventivos possível, nós não inoculamos, não tiramos o engaço, é tudo colhido à mão, a pisa é 100% a pé, a prensa ainda é uma prensa daquelas verticais hidráulicas, é tudo muito manual. Agora, fomos ajustando algumas coisas para simplificar o processo, a descarga já é feita de uma forma muito melhor do que tem que ser à mão. Mas a qualidade do Porto em si, estamos a falar de vinhos do Porto agora neste caso, sentes que mudou ou um vintage de 2011 é a mesma coisa de um vintage de 2001, de um vintage de 2017? Acha que a capacidade evolutiva ou a forma de o fazer, mantendo-se, o vinho tem a mesma potencialidade ou isso também variou com o tempo? Eu acho que há coisas que mudaram,
para nós, em termos de vinho do Porto, não mudou nada na filosofia, na forma como fazemos é a mesma, não é por aí. Eu acho que hoje em dia temos todos um conhecimento melhor das vinhas, percebemos um bocadinho melhor como trabalhar, por exemplo, os taninos, e acho que isso ajuda, eu espero que não prejudique o tempo de envelhecimento de um vinho, o que muitas vezes permite é que os vinhos sejam apreciados um pouco mais cedo. Eu acho que nós hoje em dia, e especialmente no vinho do Porto, nos vinhos do Douro, acho que é mais assim, nos vinhos do Porto, eu acho que nós temos a felicidade de hoje em dia beber vinhos que foram deixados pelos nossos antepassados, gerações anteriores, portanto, tentamos fazer o mesmo para as gerações que aí vêm também. Portanto, no vinho do Porto acho que é muito isso. Isso é um pouco polémico, tu achas que a qualidade de um vintage moderno é a qualidade de um vintage antigo? Acho que é diferente. Estamos a falar um pouco porque a designação vintage também mudou. Sim. Percebes onde eu quero chegar? Sim, acho que é diferente. Eu acho que antigamente os vintages eram bastante rústicos, eram bastante inacessíveis, especialmente numa fase inicial, precoce, mas depois o tempo acabou por dar razão a muitos deles. Acho que também uma coisa que evoluiu de forma muito positiva foi a qualidade das aguardentes. Eu acho que isso é decisivo hoje em dia para a qualidade dos vintages que fazemos também. A qualidade da aguardente é muito importante e acho que no fundo o que se espera de um vintage é que seja um vinho capaz de evoluir durante muitas décadas. Portanto, nós não podemos perder esse foco de perceber que um vintage é um vinho que tem que evoluir para sempre, tem que ser um vinho capaz de resistir ao tempo durante muito tempo. Acho que esse é o fundamento de um vintage. Portanto, eu quando, felizmente às vezes tenho a oportunidade de beber alguns vintages com muita idade e uma pessoa percebe que coisas a qualidade estava lá, não é? Com muito menos condições do que as que nós temos hoje em dia. É? E falando de vinhos de mesa, fala-nos de um primeiro vinho que tenhas feito na Chester, de um primeiro vinho branco e um branco do ano passado. Que tipo de evolução é que achas que houve, ou que tu sentiste, ou que tentaste incutir no vinho? Foste atrás do mercado também, ou explica-nos um pouco isso? Não, eu tive dois professores que foram, nós normalmente desenvolvemos um estilo próprio e um gosto próprio em função daquilo que vamos gostando, do que vamos aprendendo. Os nossos gostos ao longo da vida vão mudando, seja no que for, seja nas sapatilhas, seja no vinho, uma pessoa vai evoluindo um bocadinho a nossa... E também são ciclos, não é? A nossa forma de ver as coisas e de gostar das coisas. Mas eu tive dois professores que para mim foram muito importantes na forma como eu aprendi a ver os vinhos. Foi o Johnny Graham, por um lado, ensinou-me muito sobre o vinho do Porto, e tinha o João Brito e Cunha na altura, que também me ensinou muito sobre os Doc de Ouro. A filosofia do Johnny nos vinhos do Porto foi uma filosofia que eu acabei por ter sempre nos vinhos Doc de Ouro também, que era um bocado contrário ao que se fala no vinho do Porto. Ele nunca me ensinou sobre potência, concentração, doçura. Ele sempre me tentou mostrar o lado elegante, equilibrado, boa acidez, bons taninos do vinho do Porto. E isso foi uma coisa que eu trouxe sempre para os Douro. O João também é uma pessoa que gosta de vinhos com boa acidez, com frescura, com intensidade, e também contribui muito para essa minha abordagem. Depois as minhas experiências lá fora também, na Nova Zelândia, isso, ajudaram a moldar um bocadinho. O meu estilo de vinhos são vinhos com boa acidez, com frescura, com boa intensidade e que possam evoluir bem em garrafa. Mas diz-me então uma coisa, se bebêssemos um grafite há 20 anos, ou há 15, e se bebemos um grafite este 2021, se tivéssemos a oportunidade hipotética de provar ao mesmo tempo, qual seria a maior diferença entre eles? O que eu gosto no 2021 é que acho que há um equilíbrio melhor da acidez, sem perder o volume. O primeiro branco que eu fiz foi em 2009, foi um ano bastante quente no Douro, foi um ano difícil, portanto era um vinho um bocadinho mais goloso, e eu acho que este é um vinho mais fino. Portanto, e mais certamente na altura também ainda não recorrias às madeiras. Sim, recorríamos um bocadinho sempre, mas a nossa filosofia nunca foi de sobrepor madeira. Sim. É sempre um bocadinho para dar um pouco de conforto do que necessariamente para marcar. Portanto, já em 2009 era assim. O que eu acho é que hoje em dia é um vinho um bocadinho com melhor acidez ainda, e assim para mim mais equilibrado, é mais elegante. Eu acho que a acidez é elegância. E eu achar que, espero eu, que felizmente o estilo tenha evoluído sempre de forma positiva e cada vez mais do agrado do consumidor. Sim. Isto se reflete certamente nas vendas também, não é? Sim, eu acho que é importante, é como tudo o que se faz, nós temos que gostar do que fazemos, mas também temos que fazer de forma... Vezes, no nosso caso, e nós somos dois inólogos, o gostar do que fazemos é bom,
Mas temos não que é fazer tudo. o que os outros querem beber. É isso. Não somos nós que compramos o vinho, Senão nós como a gente tínhamos costuma dizer, muito vinho para beber. se não tínhamos muito vinho em casa, não é? Sim, mas se não gostarmos do que estamos a fazer, é muito mais difícil de depois acreditar no que estamos a vender. E, Sim. é importante nós gostamos do que estamos a fazer. Selling point, sim, Não é? torna-se Porque mais depois difícil. também, agora é evidente que eu também acho que o oposto também não pode ser. Nós não podemos também só andar ao sabor das modas, porque senão não há uma coerência nem uma filosofia no que estamos a fazer. Acho que há um equilíbrio. Nós não fazemos só para nós, mas temos que gostar do que estamos a fazer. Muito bem. Falando, agora, se tivéssemos que fazer aqui um documentário ou um filme a retratar um pouco esta evolução dos vinhos, do mercado de trabalho e isso tudo, tínhamos que escolher uma música. Qual seria a música que nós iríamos escolher para este nosso documentário ou filme? Isto podia ser o Don't Stop Me Now, dos Queen. Muito bem. Don't Stop Me Now aqui na Rádio Universidade. Até já. Stop me now. Estamos então aqui de volta ao nosso programa Música de Baco. Estamos nesta terceira série de programas. Começámos em 2017, fizemos 12 programas, em 2019 mais 12 e mediante as vicissitudes que temos vivido, estamos em 2022 com nova série e estamos no 4º programa, também estamos agora no exterior, portanto ouvem-se alguns ruídos externos, alguns fazem parte do restaurante, outros não, outros das obras da cidade, mas pronto. É o rebuliço do dia-a-dia. É o dia-a-dia. Estamos então fora de estúdio e portanto são para aqueles que nos estão a seguir só na emissão da rádio. Fernando, estamos então com o Ricardo Pinto Nunes e vamos agora passar para uma nova parte. Exatamente. Vamos também provar novos Uma nova vinhos. parte, um novo vinho. Desta feita vamos provar aqui um grande reserva do Ricardo e vamos ficar a saber um pouco mais deste vinho. Ricardo, fala-nos um pouco deste vinho e um bocadinho da moda, da maneira como ele foi feito e também aquilo que está na moda hoje em dia, toda a gente quer saber, são as castas, não é? Pois, as castas é a parte mais difícil de dizer, porque este grande reserva é feito do que nós chamamos no Douro o Field Blend. Portanto, é uma mistura, é uma vinha. O grafite grande reserva é feito de diferentes vinhas velhas de várias propriedades. Portanto, a ideia é ir apanhar um bocadinho daquelas vinhas mais velhas, que nós dizemos sempre com mais de 50 ou 60 anos, e depois juntamos para fazer um lote. As castas, eu não sei verdadeiramente dizer. Antigamente, as pessoas que trabalhavam no Douro, que tinham vinhos no Douro, eu acho que eles tinham uma forma muito empírica de ver a vinha e não tinham acesso às ferramentas que nós temos hoje em dia, até para ver a temperatura, para prever as condições climáticas. Eu acho que o meu palpite é que eles plantavam estas vinhas assim em mistura de caixas para assegurar que havia uma certa estabilidade de comportamento e que conseguiam ultrapassar os diferentes anos em termos de... Ter sempre a garantia de alguma produção. Porque se houvesse uma casta produzia mais, outra menos, produzia menos. mais sensível ao desavinho, outras compensavam. Então, havia ali uma estabilidade de produção e de comportamento. Eu acho que isso é o grande património que nós temos no Douro, as vinhas mais velhas. É uma pena se não conseguirmos manter, estamos aqui a ver uma ambulância a passar. Vai buscar alguém da velocidade furiosa. É uma pena se não conseguirmos manter este património, que acho que é o único que nós temos. E o que nós tentamos com este vinho, ao fim e ao cabo, é mostrar um bocadinho das diferentes expressões do Douro, dos diferentes terroirs dentro daquilo que é o terroir do Douro, para fazer este vinho. Este vinho é 2014, é um vinho que é fermentado em lagar. Ele depois estagia em cascos de 500 litros, no mínimo 12, 15, às vezes até 18 meses, e é um vinho que depois é lançado já com alguns anos em garrafa, que é para permitirmos que ele possa equilibrar-se em garrafa, para depois quando sai para o mercado já estar num momento bom de consumir. Porque hoje em dia é mais difícil o consumidor comprar para guardar. É muito impaciente o público hoje em dia. Obriga-nos a nós a fazer esse trabalho por eles e eu acho que, quer dizer, no Douro, que é a região que eu conheço melhor, o potencial para envelhecer vinhos em garrafa é fundamental, é incrível. Então é uma pena às vezes vermos vinhos novos demais. Para aqueles que nos estão a ouvir em casa, que não estão ligados aos vinhos e são pessoas que estão a aprender e que gostam de saber, vamos falar então agora aqui um bocadinho. Disseste que entre 12 meses, 18, 15, depende, que estagia em cascos de carvalho. Penso que carvalho francês, não é? Sim. Pronto. Mas como é que o enólogo decide o tempo que está em casco, depois porque é que escolhe carvalho francês e o que é que mais valia que realmente traz um casco a um vinho? Para quem não está em casa a ouvir, que é um bocado leigo no assunto. Eu só uso carvalho francês porque acho que é um carvalho para mim mais nobre. O carvalho, por exemplo, o carvalho americano para mim tem um impacto um bocadinho mais forte sobre a parte sensorial do vinho, marca aquilo que nós temos, marca um bocadinho mais o vinho.
Eu só uso barricas ou cascos de 500 litros, portanto, para ter um bocadinho mais de vinho, madeira, vinho, seja mais interessante. O nosso objetivo é sempre conservar o máximo possível a frescura, a fruta. E portanto, no meu caso, o que eu procuro do estágio em barrica, em casco, é ao fim e ao cabo que haja uma micro-oxigenação, que haja ali uma adaptação dos taninos e que no fim não altere aquela fruta primária que nós queremos mostrar. Portanto, que seja quase como um acompanhamento e não necessariamente o elemento que domina. O que eu acho que a vantagem da madeira acaba por dar é um certo conforto ao vinho. Portanto, há uma estabilidade que o vinho tem que depois também lhe permite ajudar. Agora, é preciso que o vinho tenha a qualidade para aguentar o impacto da madeira. Porque se o vinho não tiver essa qualidade, depois também não consegue resistir e não consegue sobrepor-se à madeira. Vai acontecer o oposto, que é a madeira sobrepor-se ao vinho. E normalmente, antigamente usava-se as madeiras um pouco também para disfarçar os defeitos do vinho. Sim, eu acho que houve muito essa tendência e havia muito, como dizem os espanhóis, sopa de roble, que era disfarçar os defeitos era com a madeira, não é? A pessoa provava madeira e não provava vinho. Exatamente. Vamos voltando um bocadinho ao tema das castas, que é uma coisa que muita gente pergunta e que nós temos também um bocadinho de encontro aos interesses de quem nos ouve. Se tivesse que plantar hoje em dia uma vinha e se tivesse que selecionar 2, 3 castas de tinto e depois 2 ou 3 castas de branco, quais é que seriam as castas que tu optarias e o porquê dessas mesmas castas? É engraçado que nós vamos mudando a nossa forma de pensar ao longo dos anos. Eu em 2007, na Churchill, nós plantamos, tínhamos 16 hectares para plantar na Quinta da Grixa e nós já tínhamos cerca de 19 hectares de vinhas muito velhas e então nós na altura decidimos plantar em parcelas. Plantamos parcelas de Touriga Nacional, Touriga Franca, nos brancos Rabigato, um bocadinho de Viozinho, um bocado de Sousão também nos tintos. Foi um bocadinho essa a decisão. Hoje em dia nós ainda temos ali cerca de 6 hectares para plantar. Eu acho que estamos na altura certa para a pergunta. Eu acho que a ideia passa por voltar um bocadinho às vinhas antigas. Em vez de estarmos a plantar, as castas mais tradicionais. Em vez de estarmos a plantar separadamente na própria parcela, fazer com um compasso mais pequeno, mas juntar 5 ou 6 castas de tinto, pôr um bocadinho de branco lá no meio, voltar um bocadinho ao antigo. Se me perguntas as castas, eu gosto muito da Touriga Franca, é uma casta, a Touriga francesa, é uma casta mais marcada no Douro, não é? Que eu gosto muito, porque acho que oferece intensidade, oferece expressão. A Roriz é um bocado uma casta mal amada, é difícil. O pessoal gosta muito para os portos, vezes para as mesas. É curioso que em 2019 eu comecei a fazer um monovarietal de tinta Roriz, assim, quis-me desafiar e achámos que era interessante fazer isso, porque a tinta Roriz no Douro é um bocado desafiante, no mínimo, não é? É difícil de trabalhar, mas eu acho que jogava um bocadinho com Touriga Nacional, Touriga Franca, nos tintos com Sousão, eventualmente um bocadinho de Alicante. Eu gosto de tinta amarela também. Portanto, são castas que eu acho que são quase acaba por ser, nós não estamos a inventar a roda, os antigos. Acima de tudo, eu acho que aquilo que é importante é trabalhar com castas que estejam muito bem adaptadas ao clima extremo do Douro. O Douro é extremo e estamos a ver isso este ano, cada vez mais, e por exemplo este ano percebemos as condições extremas do Douro. Vai ter que mudar muito a nível de castas, não é? Não acho que, para mim não faz sentido nenhum mudar para castas que não estejam adaptadas ao Douro. Acho que isso é fundamental, especialmente porque nós nas Churchill das propriedades não temos rega. É importante que elas se consigam manter por elas próprias e que estejam adaptadas a sofrer, porque realmente estamos a ver isso. Agora em julho estamos numa seca mais que extrema. Mas tem havido por aí agora umas experiências aí, até com umas coisas alemãs e Quer dizer, a viticultura tem que se ir adaptando. A realidade é que terá futuro isso, não? Pelo menos nas Atrás dos Montes, na semana passada estive lá na entrega dos prémios e fiquei a saber, deu prémios, não é? Para alguns desses vinhos com castas alemãs. Atrás dos Montes é um bocadinho diferente, porque já não está dentro desta parte do Douro, do mercado. Pode ser interessante. Honestamente, a mim dá-me confiança saber que estou a trabalhar com castas que estão habituadas, foram castas que acabaram foram apuradas ao longo do tempo pelas condições que o Douro também oferece. Isso é importante. E onde quer chegar também, Luís, penso também é um bocadinho por aí. És a favor ou não de pôr nas vinhas do Douro uma ou outra casta internacional
e se achas que essa casta poderia ou não abrir portas no mercado lá fora. Ou achas que hoje em dia isso já não é um entrave, o não conhecimento das castas portuguesas para abrir mercados? Eu, por defeito, não sou contra. Eu sou contra cortar-se a criatividade das pessoas. Eu acho que, como consumidor, não vejo mais-valias. Não acho que seja isso que vá trazer mais-valias ao Douro. No que toca à exportação, não é? Eu prefiro ver um Syrah de França ou da Austrália do que ver um Syrah do Douro. Para mim, da mesma forma, prefiro ver uma Touriga Nacional do Douro do que ver uma Touriga Nacional da África do Sul. Como consumidor, honestamente não acho que isso vá trazer mais valias. Acho que há um desafio muito grande no Douro, que é tentarmos perceber como é que podemos trazer mais valor ao produto que temos, que eu acho que infelizmente o preço não reflete as dificuldades que nós temos no Douro. Custo de produção. Os custos de produção, a escassez de mão de obra, a pouca produtividade das vinhas, não é? E eu acho que esse é que é o desafio. Se é pela introdução de castas estrangeiras, honestamente não me parece, mas... Não, seria mais uma forma eventual de poder abrir portas no mercado, por exemplo, como o americano. Sim, eu acho que... Se falares depois num Cabernet Sauvignon, ou se falares num Sauvignon Blanc, sim, as pessoas ao ler o conta-rótulo se calhar têm mais facilidade em pegar em alguns vinhos. Sim, mas acho que de um lado isso ia retirar um bocado a identidade, e nós temos que acreditar que o que estamos a oferecer é diferente. Eu sei que é um problema, muitas vezes lá fora, quando falamos em mistura de castas, ninguém percebe nada. No mercado americano eles estão muito formatados para a casta. Eles conhecem 5 ou 6 e é isto. Muito menos que o país, mas eu acho que de um lado já se fez um bocadinho isso com a Touriga Nacional. A Touriga Nacional foi um bocadinho o cavalo de Troia lá fora. Touriga Nacional já chama um bocadinho a atenção, mas depois, a meu ver, o que interessa é chamar-lhes a atenção para o Douro, que é a realidade que eu conheço, para depois mostrar aquilo que é o verdadeiro tesouro, que é as diferentes... o Douro, os micro-terroirs. Os micro-terroirs, em cada sítio no Douro é um terroir diferente, e acho que quando temos a oportunidade de trabalhar com vinhas muito velhas, que é uma coisa que lá fora eles não têm. Não tem, não é? Acho que isso é que é mais valia. Portanto, nós devíamos tentar afirmar mais pela nossa diferença, por aquilo que temos de especial, do que necessariamente nos irmos meter numa confusão que à partida não vamos ganhar. Não tem nenhuma mais-valia, ou poderá ter no imediato, mas no futuro imagino que possa servir para chamar a atenção, um tiro para o ar, mas não é isso que depois no fim que nos vai definir. Muito bem. E a nível de castas brancas, tens assim alguma predileta? Nós estamos a falar só de tinto? Tenho. Eu gosto muito de Rabigato, porque acho que o Rabigato, eu trabalho com Rabigato, Viozinho, Gouveia, Códiga. O Viozinho é uma casta mais generosa não no sentido de vinho de Porto, generosa no sentido com mais fruta. Eu gosto do Rabigato por ser o oposto, é uma casta muito mais tímida, mais fechada, vinhos mais magros, mas para mim mais elegantes e mais finos. Há mais finesse nos vinhos que eu costumo fazer de Rabigato, porque acho que não sendo tão volumosos, tão gordos de boca, tem uma acidez e tem uma frescura e tem um lado mineral e nervoso, je ne sais quoi, que eu gosto muito. Portanto, Rabigato é uma casta que eu gosto muito de trabalhar. Que atrai muito. Estamos agora aqui a falar de vinhos e já passados por alguns países também diferentes, já provados centenas, se não milhares de vinhos. Recordas algum vinho com um carinho especial? Algum vinho que tenhas provado e tenha dado aquele clique? Há um vinho que não é estrangeiro e que eu provei, que me deu um clique, que foi o Barca Velha 2008. É um vinho que eu adorei, achei que era um vinho fabuloso. Já provei já provei vinhos de Porto fabulosos, da década de 20, da década de 70, Nipor 45, 42, coisas incríveis. Acho que no que toca ao vinho de Porto, podia estar aqui a falar há muito tempo, prova-se coisas fabulosas, há coisas incríveis. O vinho de Porto é realmente um tesouro que felizmente só nós é que temos, e isso é importante. Vinhos, já provei muitas coisas boas, sei lá, lembro-me de um Casa Nova di Neri, que foi um vinho na altura, tinha tido 100 pontos, salvo erro, na Wine Spectator, e eu tinha estado há pouco tempo em Itália e o dono ofereceu-nos uma garrafa e nós depois bebemos aquilo todos contentes. São assim vinhos que nos vão ficando. Eu gostei muito dos vinhos quando trabalhei no Chile com o Aurélio Montes, os vinhos do Montes eram impecáveis também. Vão aparecendo uns Borgonhas velhos, uns sacos antigos, uns bairradas. Temos cá muita coisa boa. Não e uma música para acompanhar esses vinhos inesquecíveis, uma música também inesquecível para ti?
Olha, gosto do Other Side, dos Red Hot Chili Peppers. Muito bem, Red Hot aqui na Universidade FM, até já. Bem-vindos então aqui a mais uma parte do nosso programa, hoje com o Ricardo Pinto Nunes, e agora estamos então na altura dos Portos. Exatamente, a última parte da entrevista, a última não, a antepenúltima, a última é pequenina, só para aqui troca de galhardetes, vai terminar da melhor maneira, com a prova do vinho do Porto. Vamos falar um bocadinho de vinhos do Porto, já tivemos aqui um pouquinho a falar também em off. Ricardo, explica-nos um pouco, para os consumidores que estão em casa, a diferença entre as diversas categorias de vinho do Porto. Vinho do Porto, em princípio ele é feito da mesma maneira, nós podemos fazer o vinho do Porto como quisermos, e depois eu acho que o que vai mudar principalmente é a forma como o vinho é envelhecido. Nós dizemos que há a família Ruby e a família Tawny. A Ruby mantém mais fruta, por exemplo o Vintage, o LBV, o Crusted, um Reserve Ruby caem dentro de uma categoria Ruby, de uma família Ruby, enquanto que, por exemplo, um 10 anos, um 20 anos, um 30 anos, um 40 anos, um colheita, entram dentro daquilo que é a família Tawny. Tawny significa que o envelhecimento à partida foi feito em pipas, aquelas pipas antigas de Porto, mais pequenas, portanto há um processo de evolução em madeira que acelera a precipitação e mesmo a parte polifenólica muda, o vinho ganha há mais microoxigenação, enquanto que no lado Ruby tu mantens muito mais aquele lado de fruta. Um Vintage pode, hoje em dia, há quem envelheça o Vintage já se engarrafar em inox. No nosso caso nós envelhecemos em balseiros ou tonéis grandes. Para quê? Para que haja o rácio entre vinho e madeira seja muito mais favorável em relação ao vinho. Há uma leve microoxigenação através estamos a falar de madeiras muito antigas, já não são madeiras que aportam sabor, é muito mais pela transferência pela microoxigenação. No fundo a ideia é manter aquele lado ruby, aquele lado de cor de fruta primária, para que depois o vinho, quando seja engarrafado, mantenha essas características. Enquanto que no lado do Tawny normalmente é feito um envelhecimento bastante, o que pode variar entre 10, 20, 30 por aí fora, em pequenas pipas, em que há uma mudança no estilo, em que a cor precipita, vai evoluindo de um violeta profundo para um lado mais acastanhado, mais de cobre, e em que se percebe que há um lado mais amadeirado no vinho e há uma precipitação daquele lado mais da fruta, e depois são vinhos que normalmente quando são engarrafados são filtrados e estão prontos a beber, enquanto que no lado do Ruby, se for um Vintage ou se for um LBV feito da forma mais tradicional que nós fazemos, são vinhos não filtrados, portanto eles depois evoluem em garrafa, precipitam em garrafa e devem ser decantados passado algum tempo. Falaste aí numa categoria que é pouco usual e que certamente as pessoas que nos estão a ouvir em casa poucas devem saber. Não sei se alguma vez tinha ouvido falar. Fala-nos um pouco o que é o Crusted. O Crusted é um vinho muito interessante, é uma categoria realmente que as pessoas não conhecem, é desconhecida da maioria das pessoas, mas que eu acho que... Sobretudo em Portugal, penso que em Portugal... Sim, poucos especialmente em Portugal. Não é? Sim. E eu acho que é um belíssimo vinho, porque... Vou-vos falar um bocadinho o que é o Crusted, é mais fácil assim. Exatamente. O Crusted não tem a data da colheita na garrafa. Quando se vê um Crusted, diz Crusted Bottled 2014, ou seja, é o ano do engarrafamento, não o ano da vindima. Portanto, um Vintage, se for um Vintage 2011, nós sabemos que aquilo foram vinhos da colheita 2011, ou um LBV, a mesma coisa. No Crusted não se passa isso. Portanto, o Crusted tem o ano do engarrafamento. No nosso caso, no caso das Churchills, o que nós fazemos um blend de vinhos de qualidade vintage, portanto, de patamar vintage, dos 2 anos anteriores. Se pensarmos num Crusted Bottle 2014, que é o que nós estamos a libertar agora, é um blend de vinhos de qualidade vintage do ano 12 e 13. Nós fazemos o lote, e depois de fazer o lote, o que nós fazemos normalmente é nós deixamos o vinho 6 meses antes de engarrafar, vai para casco. Para quê? Para haver um bocadinho mais de oxigênio, para que depois engarrafa, e ele é engarrafado, não filtrado, e ele engarrafa, começa a precipitar mais cedo. Tem uma evolução mais rápida. Que é esse o objetivo do Crusted. O Crusted, ao fim e ao cabo, é simular uma aceleração do envelhecimento de um vintage em garrafa. Para que quando nós estamos a beber um Crusted de 2014, um Crusted com 10 anos em garrafa, nos dê um bocadinho as sensações e nos transmita um bocadinho a imagem do que seria um Vintage com 20 ou 30 anos em garrafa. E isto vem dos tempos, isto é um bocadinho à história do vinho,
em que antigamente os vinhos do Porto, eles eram enviados em pipas, eram transportados em pipas por barco para a Inglaterra, e lá é que eles eram engarrafados. Então o que é que eles faziam? Eles recebiam 100 pipas de vintage, eles iam tirar os vinhos das pipas em limpo e depois ficava sempre aquele bocadinho de pé. E eles, para não deitarem aquilo fora, o que é que eles faziam? Eles depois juntavam esses pés todos em 4 ou 5 pipas e iam deixar de cantar, e aquilo chamava-se o crusting. Crust é crosta, é sedimento. Crusting, que ia lançar crosta. O crusted é que já lançou crosta. Portanto, nós, ao fim e ao cabo, depois mudamos, foi uma evolução daquilo que era aquele estilo que foi um bocado criado pelos merchants lá, que era, aproveitavam o vinho todo. Eles tiravam em limpo e depois iam deixar de cantar e iam servindo aquele vinho. Era para não... E obrigatoriamente tem que ser 2 anos seguidos? Não tem que ser, é a nossa forma de fazer. Acaba por ser um vinho que é engraçado no sentido em que ele é duplamente avaliado pelo IVDP. Tu tens que submeter amostras daquilo que é a tua proposta de crusted para ser engarrafado, e eles vão ver se aquilo tem a qualidade que tem que estar praticamente a nível de vintage, é acima do LBV. Se disserem que sim, tu podes engarrafar. E eles, passados, julgo que são 3 anos, tu tens que submeter as amostras do engarrafado para eles perceberem que o vinho que teve uma boa evolução em garrafa, e portanto depois libertam para comercializar. Muito bem. E como é que tu vês o consumidor de vinho do Porto hoje em dia e o consumidor antigo de vinho do Porto? Porque antigamente em Portugal o vinho do Porto era, passando na publicidade, o Lágrima, os 3 balhotes, e bebia-se no Natal, na Páscoa e pouco mais, não é? Sim, acho que infelizmente o vinho do Porto é uma coisa tão nossa, uma coisa única que nós temos, que nos diferencia, e eu acho que em Portugal nunca houve necessariamente a valorização pelo vinho do Porto que devíamos ver às vezes lá fora. Lá fora havia muito mais a cultura do vintage, de vinhos de qualidades mais altas. Aqui foi muito mais no consumo regular e se calhar categorias mais baixas. Eu acho que, bem, é preciso desmistificar e simplificar aquilo que é o vinho do Porto. As pessoas normalmente criam algumas ideias de que o vinho do Porto só deve ser bebido em alturas especiais, claro, que devemos pôr a garrafa de vinho do Porto na lareira, Sim. esse tipo de dogmas que estão criados em relação ao vinho do Porto. E eu pessoalmente sou um fã de vinho do Porto, acho que o vinho do Porto é uma bebida super versátil, há N estilos de vinho do Porto que podem servir em diferentes ocasiões de consumo. Nós hoje em dia vemos, por exemplo, lá fora há uma cultura muito crescente de se beber Port Tonic. Eu ia perguntar, Port Tonic sim ou não? Eu não sou contra, eu acho que também é preciso ser mais abrangente. Quando a gente faz um gin, sabemos que o destino do gin é ser misturado com uma água tónica. Mas eu acho que há uma vantagem. Já faz o vinho do Porto a pensar isso? Não, nós fazemos um vinho do Porto que é o Dry White, que é um vinho com cerca de 10 anos em casco. Nós não fazemos a pensar no cocktail. Eu pessoalmente até gosto de o beber bem fresquinho por si só. Agora, reconheço que também fica muito bem com água tónica. E lá fora nota-se muito que há uma tendência crescente de se aproveitar e de se apreciar estes vinhos por várias razões. É uma proposta em termos de álcool muito mais baixa do que um gin tónico. E agora baixou também o grau alcoólico nos vinhos de Porto, não é assim? Sim, agora também a legislação mudou para permitir fazer vinhos de Porto com álcool um bocadinho mais baixo, que é os brancos, os leves, branco leve. Já para ir de encontro a esses mercados que tu falas. Sim, honestamente eu acho que o vinho do Porto é tão versátil, é tão abrangente, que nós o que temos é que educar e ensinar as pessoas quais são o tipo de vinho do Porto para determinado tipo de consumo, a forma como servimos o vinho, a temperatura dos vinhos do Porto é fundamental. Eu acho que é um bocadinho mais nessa base da educação que as pessoas percebem que estamos a falar de uma bebida que é histórica, que tem um potencial e uma qualidade fabulosa, é uma coisa natural, e isso é importante, não é? Eu acho que quando se bebe vinho do Porto sabe-se que estamos a falar do Douro. Eu acredito honestamente que há um futuro para o vinho do Porto. O vinho do Porto é uma bebida super resiliente, já passou por N crises, por N guerras e tem-se conseguido e mantém-se. E acho que cada vez mais na moda. Se calhar a nível de consumo, não sei se será essa a prestação que está a aumentar ou não o consumo, mas pelo menos é mais diversificado. Sim, acho que tem crescido o interesse pelas categorias mais a nível de townies. Os townies tem havido um crescimento a nível dos townies. E pensas que essa razão é o porquê? Porque os townies em particular? Eu julgo
de certa forma, porque são mais fáceis de beber, no sentido em que estão prontos, não exigem grande trabalho, não tem que ser decantado, não temos que comprar agora para beber daqui por 15 ou 20 anos. Eu acho que acaba por estarem mais, é mais simples. Se põe uma garrafa de 10 anos ou 20 anos, põe um bocadinho no frigorífico. É menos complexo para se beber. É menos complicado. E é mais fácil acompanhar uma parte social. Sim, com vinho e o próprio estilo, são vinhos que são muito engraçados de beber, combinam muito bem com queijo, com sobremesa. Eu acho que acabam por ser bastante apelativos. Nós estamos aqui a falar de vinhos e de todos os vinhos que nós falamos aqui. Estes vinhos aqui, para as pessoas que nos estão aqui na região, que nos ouvem em casa, onde é que nós podemos apreciar estes vinhos? É possível comprar estes vinhos na região? A Churchill os vinhos da Churchill estão principalmente, podemos encontrar em garrafeiras, mais naquilo que nós temos no on-trade, portanto restaurantes, garrafeiras, wine bars. A nível da distribuição de supermercados é mais difícil, nós não temos os nossos vinhos de Porto nem os nossos vinhos do Douro. O único vinho que está nas grandes superfícies é o meio queijo, que nós falamos do nome que achamos muito engraçado. E esse já se vê aqui na Real em muitos sítios. Sim. Né? Mas, por exemplo, o grafite eu penso que não encontrei ainda lá. Em alguns sítios pode-se encontrar, mas como somos uma empresa pequena, também mais focada na parte do on-trade, é mais difícil encontrar em grandes superfícies. Portanto, o que eu recomendo é garrafeiras e restaurantes. E fazem venda online, não? Temos venda online também através do site, e temos o nosso centro de visitas, que é muito giro, tanto no Douro como em Gaia. Temos um sítio pequenino. E vendem mais em Portugal, para fora? Temos a exportação, ainda tem um peso muito forte. Nós estamos felizmente espalhados em muitos mercados, mas Portugal é um mercado importante também para nós, acima de tudo, porque é o nosso país, é o nosso mercado, mas é eventualmente um mercado mais para os vinhos do Douro do que necessariamente para os vinhos de Porto. Qual é o vosso maior mercado, à exceção de Portugal? Depende um bocadinho do estilo de vinho. Se estivermos a falar no vinho do Porto, os mercados nórdicos são importantes, Estados Unidos, Inglaterra, são mercados historicamente importantes. Nos Douros temos Portugal, o Brasil é um mercado também interessante, o Canadá é um mercado também que está bastante em desenvolvimento no que toca aos Douros. A Rússia vocês não vendem? Não, a Rússia, infelizmente. E agora não, infelizmente, não é? pela situação que estamos a viver, é impossível estarmos nesse caminho. É uma pena, não é? Todos temos muita pena. E falando de mundos, de mercados e de países diferentes, se tivesses que ir para um lugar paradisíaco, levar um vinho e uma música, qual seria o vinho e qual seria essa música? Um vinho, eu acho que levavam um vinho do Porto, um Churchill, um 20 ou um 30 anos, e comia para uma ilha, portanto ia ter tempo para estar a pensar, portanto não queria nada assim muito acelerado. Eu levava o Otis Redding com o Sitting on the Dock of the Bay. Muito boa escolha, até já. Vamos então para o final do nosso programa. Fernando, vamos aqui deixar o vinho que o Tiago Alves de Sousa deixou para o convidado seguinte, que não sabia quem era. Por acaso. Não é? Outro produtor de vinhos do Porto. Pronto, do Porto aqui Vintage. fica então, Ricardo, aqui fica a entrega. A tua oferta do Tiago para ti. Tiago Alves de Sousa. O Tiago foi muito generoso, quero lhe dar os parabéns. Eu tenho muito apreço pelo Tiago e pelo pai e pela família, e dou os parabéns pelo projeto que eles têm, que é realmente um projeto de família, um projeto de trabalho, e fico muito orgulhoso por os ver também. Eu também gosto muito deles, e nós provamos um vinho que era o Pessoal Branco, um vinho fora da caixa que eu adorei. O pessoal que era muito diferente, não é? Vinhos brancos completamente fora da caixa, eu adorei o vinho. Por acaso é um vinho que gera amores ou ódios, porque a minha mulher, por exemplo, não gostou, e também a Noga, eu adorei, mas é um vinho completamente diferente. Acho que eles não estão no caminho certo, como vocês estão, como nós todos estamos, não é? E são super dedicados, são super trabalhadores, e portanto põem a alma toda no que fazem, e isso é fundamental. Então a defender o nome, eu costumo dizer, quando se põe o nome da família num vinho, a qualidade tem que estar lá. Sim. Uma coisa é chamar o vinho XPTO e outra coisa é ter o teu nome de família no vinho, tem que ter uma garantia de qualidade, não é? Sim, e eles sem dúvida que têm isso, e têm sido consistentes
não há dúvida nenhuma, o reconhecimento está à vista e, portanto, eles estão de parabéns pelo trabalho incrível que têm feito. Muito e bem. continuem assim. E agora fala-nos também então do vinho que tu vais deixar para o próximo convidado, que ainda não sabemos quem é o normal, porque isso depois as agendas de ginólogos também não são fáceis, pode ser um ou outro. Não é fácil. Não é fácil apanhar, mas fala-nos também um pouco então do vinho que vais deixar para o próximo convidado. Eu quero deixar um Grisha de Ouro 2018. Eu comecei a fazer este vinho em 2016, foi a primeira edição. É um vinho feito de uvas das vinhas velhas da Quinta da Grisha, portanto é só lá da Quinta da Grisha. A ideia foi tentar fazer um vinho que tivesse... Há o Quinta da Grisha, que é chamo-lhe o irmão mais velho, porque é um vinho mais ao estilo do Grande Reserva, um vinho mais robusto, mais clássico, e o que eu quis fazer aqui foi um vinho em que a qualidade, o pedigree, a intensidade estivesse lá, mas que não precisasse tanto tempo em garrafa para poder ser apreciado. Faz a fermentação, uma parte da fermentação ocorre em lagar e depois fermenta-se em as películas em casco e faz a malolática e ao fim de 12 meses de estágio em casco de 500 litros, novo, francês, engarrafado pouco tempo depois. Eu queria deixar este vinho, é um vinho que eu gosto muito. Muito bem, certamente o nosso próximo convidado quis deixar uma coisa que eu gostasse muito para o próximo convidado. Muito bem, muito bem. Resta-nos agradecer a tua presença aqui, agradecer que teres aceito o nosso convite. Espero que tenhas gostado, nós certamente gostamos, os nossos ouvintes também irão gostar e olha, muito obrigado por tudo. Não, obrigado eu, gostei muito, foi um prazer estar aqui à conversa com vocês, a dizer uns disparates, mas faz parte, e faz-me lembrar... Todos aprendermos um pouco mais e conhecermos um bocadinho melhor o vosso trabalho, não é? Conhecemos um pouco também o trabalho de quem foi formado nesta universidade, que também essa é a nossa ideia. Também é reforçar um bocadinho o apoio a quem é formado pela UTAD, que é a casa-mãe da rádio, não é? Eu tenho muito, muito orgulho honestamente, é algo que me apela ao sentimento. Eu tenho todo o orgulho em dizer que estudei na UTAD e tenho as melhores recordações a todos os níveis e mantenho contacto permanente com as pessoas da UTAD, com os professores, com agentes da UTAD, que isso é muito importante. E para mim é sempre um prazer poder participar e dar o meu contributo e devolver um bocadinho também aquilo que a UTAD me deu a mim. Ser recíproco, não é? Sim. Vamos certamente encontrar em breve, queremos organizar um evento relacionado com o programa. Até lá, um abraço forte. Um abraço. Muito bem, terminamos então aqui este quarto programa desta nova série com o Ricardo Pinto Nunes e para a semana voltamos com um novo convidado. Obrigado.